irmãos, graça e paz. Por favor, abra sua Bíblia lá no livro de Filipenses. De Filipenses, no capítulo 2. Vamos refletir do verso 5 até o 11 apenas. Filipenses, do capítulo 2. Abra sua Bíblia aí. Do verso 5 até o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, há um Deus, há um mediador, e existe um que aplica tudo isso em nosso coração. O Deus Trino se faz presente e atua sobre nós. Glória ao Senhor por isso. Nesta manhã nós estamos juntos com o fim de prestar um culto ao Senhor, a fim de ouvir a sua voz, mas nós também viemos com o propósito de guardarmos aquilo que o próprio Cristo instituiu para nós. Nós queremos nesta manhã trazer à tona aquilo que é o ápice do cristianismo, trazer a mensagem do Evangelho, trazer à memória aquilo, ou melhor, aquele que nos traz esperança. Jesus Cristo, homem mediador, servo sofredor, o Emanuel, o Deus presente entre nós, aquele que viveu, que se deu, morreu, e naquela cruz nos redimiu, ao terceiro dia ressuscitou e está à destra do Pai. É por isso que a gente não tem nada mais importante. E é por isso que nenhum centímetro da nossa vida, ela pode ser vivida sem ser analisada, sem considerar Jesus, sem refletir em Cristo como nosso Senhor. E é por isso que a ceia nos faz relembrar vida, morte e ressurreição de Cristo. E nesse intuito, Paulo vem nos trazer o exemplo de Cristo, relembrando um pouquinho da sua vida e aquilo que ele passou e o seu bom propósito entre nós. E Paulo traz o exemplo de Cristo nesse trecho e é por isso que eu quero refletir com você nesta manhã, nesse trechinho que nós acabamos de ler. No verso 5, Paulo diz para nós: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Talvez a pergunta mais lógica que nos vem à mente quando a gente lê esse verso seja: como agir igual a Cristo se eu não sou como Cristo? Ele é Deus, eu sou homem, sou ser humano, Ele é um ser divino. Meus irmãos, embora nós não sejamos capazes de ser igual a Cristo em sua natureza, nós não partilhamos disso com Ele. Paulo aqui nos confronta a sermos semelhantes, e ele usa o imperativo seja. Isso é, ele tem por finalidade expor a necessidade que os crentes têm de imitarem o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Cristo como homem, ele se fez no exemplo supremo para nós. E é óbvio, nós nunca seremos como Cristo no aspecto divino, porque Ele é Deus. Mas não faz sentido algum a nossa prática de vida sem Cristo como modelo. Até porque, se Ele é o nosso Salvador, se Ele é o nosso Senhor, como Cristo não será também o nosso modelo? E é por isso que a orientação de Paulo aqui nos norteia e não é apenas uma conjectura.
Nós somos capazes de seguir o exemplo do nosso Senhor e Salvador. Não porque na nossa vida existe uma capacitação natural para isso, não que nós tenhamos força ou competência para esta tarefa, e sejamos sinceros, isso não é nada fácil, mas sim porque de Cristo e em Cristo, nós recebemos todo o necessário para imitá-lo. A vida cristã não pode ser jamais desassociada de Cristo. A pessoa e a obra de Cristo precisam estar constantes em nossa vida, porque enquanto o crente olha para o seu Senhor, ele prospera em vida. A direção do crente, ela vem de Cristo, então enquanto nós olhamos para Ele, nós seguimos bem na caminhada, mesmo com males e dificuldades à volta. Mas quando nós não olhamos para Cristo, quando nós não olhamos para Cristo, há algo certo, nós fracassamos. Porque se Cristo é o nosso Senhor, se Ele de fato é o nosso Salvador, se estamos no seu reino, só existe um referencial para nós como crentes. Portanto, se nós não olharmos para este referencial, a gente se perde. Não pode ser uma opção para nós não olhar para Cristo. Não pode ser uma opção para nós caminhar feito ovelha distante do seu pastor. Por isso, meus irmãos, de modo bem proposital, as nossas ações precisam ser voltadas para a imitação a Cristo. Eu não me canso de dizer que ser cristão implica em ser semelhante a Cristo. Porque enquanto nós estivermos pecado sobre nós, diante de nós, enquanto nós passarmos por lutas pesadas, enquanto a gente tiver que encarar lutas difíceis, enquanto a gente tiver uma multidão descompromissada com essa verdade, a gente precisa proclamar, a gente precisa, mesmo que isso soe clichê, ser cristão implica em ser igual a Cristo. E eu não estou dizendo em ser participante de uma igreja tão somente. Não estou dizendo em ir à igreja tão somente. É muito mais do que ter ou não ter jargões evangélicos na ponta da língua. Como Tiago nos faz refletir, a nossa fé é demonstrada com as nossas ações. E graças a Deus, porque nós não estamos perdidos. Nós temos um padrão a ser seguido. E este padrão não é o mundo, não é deste mundo. Este padrão não está desenhado no teu coração que te engana, que a Bíblia diz que é enganoso. Isso não tem nada a ver com os teus achismos. Esse padrão é Cristo, e as nossas atitudes e ações precisam ser direcionadas por Ele. E é por isso que a nossa vida, e é por isso que a gente precisa cultivar em vida, uma vida completamente devota a Ele. Mas para isso a gente precisa entender melhor quem Ele é, o que Ele fez. E os versos seguintes, meus irmãos, eles nos dão um entendimento acerca da obra e pessoa de Cristo. E entender isso nos norteia. E entender isso traz segurança para seguirmos. Por isso eu quero refletir com você 5 afirmativas sobre Cristo. Depois disso, 2 exemplos de Cristo que precisam ser marcas visíveis em nós. Vamos lá, verso 6. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Paulo exalta muito o aspecto de servidão do Senhor Jesus, para que a gente reflita nisso. Mas tem algo muito claro aqui para nós nesse primeiro verso, que Cristo é Deus. Cristo é Deus. Este verso nos mostra a divindade de Cristo. Ele possui todas as qualidades da pessoa de Deus. Sendo Deus, Ele possui toda a honra, não é um pouquinho de honra. Sendo Deus, Ele possui toda a glória, Ele possui todo o poder. Jesus é
Jesus sempre foi, sempre será aquele que era desde o princípio, aquele que veio e aquele que há de vir. É por isso que o Apocalipse 1:8 nos diz, Jesus, usando a vida de João, nos diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Cristo é aquele a quem o tempo não conhece. Antes ele se faz Senhor do tempo. Ele é o princípio, ele será o fim. Cristo é aquele a quem as circunstâncias não lhe imputam dificuldades. Ele é Senhor, ele é todo-poderoso. Não há nada no seu ser que possa ser negociado, que seja difícil demais para ele. O Cristo pelo qual fomos salvos é Deus. Ele é Deus Filho, aquele que veio à terra, que se encarnou em homem, o profeta prometido, o rei esperado, o sacerdote que a gente precisava. Foi concebido pelo Espírito no ventre de Maria, participante de duas naturezas, divina e humana, porém uma só pessoa. Isso pode soar EBD demais, mas se há algo que a gente precisa compreender é que Cristo é Deus. E isso deve estar bem formatado sobre o nosso coração. Verso 7 nos diz: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Uma outra afirmativa que Paulo nos faz aqui é que Cristo se fez servo. Embora sendo Deus, se fez servo. Cristo é Deus, mas ele também foi servo. Cristo é aquele que, mesmo tudo tendo, escolheu nada ter. 2 Coríntios 8:9 nos diz o seguinte: porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Jesus tornou-se semelhante aos homens. O Deus Filho abriu mão da sua glória para estar entre nós. Mesmo tudo tendo, achou por bem não ter nada, um ato voluntário, um ato deliberado, um ato de si por nós. Deus se fez homem e esteve entre nós, se fez servo. Não veio para ser servido, como ele mesmo diz no Evangelho de Mateus, mas sim para servir. Veio para dar a sua vida em favor de muitos. Então implica estar firme, convicção de que Cristo é também servo. Ele é Deus, mas ele se fez servo. Ele se fez servo em nosso favor. Mas Paulo continua na sua sistemática acerca de Cristo, acerca do caráter do nosso Senhor. O verso 8 ele diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é um dos fatos mais antagônicos, difíceis e discutidos na teologia. Cristo se humilhou. Mesmo sendo Deus, ele foi achado na forma humana, ele humilhou a si mesmo. Além dele nos servir, ele se humilhou. Era Deus e como Deus se fez homem, e sendo homem se humilhou. Parece uma escadinha que vai descendo. O nosso Senhor, o soberano, está descendo uma escadinha, propositadamente, porque Ele quer. Mesmo sendo digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, Ele enfrenta agora toda sorte de desonra, sem glória, e muito menos louvor. Teve que enfrentar a oposição, o escárnio de muitos, teve de lidar com a ingratidão de muitos outros, sofreu com a traição, com infidelidade, com a injustiça de tantos, e mesmo de gente tão próxima dele. Cristo enfrentou a morte, e a morte de cruz, e em tudo isso foi obediente à sua missão.
foi obediente até morrer. Cristo se humilhou e se entregou por nós. Verso 9, Paulo diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Parece que esse fim tem um fim, e agora Deus o exalta. Cristo é Deus, se fez servo, humilhou-se, mas Ele também foi exaltado. Ele passou o que passou, Ele sofreu, mas não foi de forma inútil. Tudo o que aconteceu tinha um plano, tinha um propósito. E agora, Cristo é exaltado à mais alta posição. Ninguém na terra ou fora dela, se é que existe alguém, ninguém nunca ocupou e jamais ocupará um cargo tão alto quanto a posição que Cristo foi elevado. Cristo volta ao Pai, e assim como o Pai, o Filho agora reina e detém sobre si todo o poder, toda a honra e toda a glória. O trono vazio agora é ocupado de novo. O reino de Deus é chegado. Quem é o rei neste reino? Cristo é exaltado. Ele está entronizado e Ele reina. Mas há uma outra verdade que Paulo deixa de modo claro para nós. Verso 10, ele diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é Deus, Ele se fez servo, Ele se humilhou, dentro do plano, propósito divino, mas Ele foi exaltado, e com a sua exaltação, Paulo destaca o que Ele é: Cristo é Senhor. E a exaltação de Cristo acontece justamente por esse fato: Ele é Senhor, e um dia todo ser no céu, na terra ou debaixo da terra vai se dobrar diante dEle. E nesse dia não há uma alma que não se dobrará diante dEle e clamará Jesus Cristo como Senhor. Ele é Senhor, Ele se fez servo em nosso favor, mas Ele permanece e Ele é nosso Senhor. Um Senhor que se faz sobre todos os senhores. Um nome que está acima de todo nome. Jesus Cristo é o Senhor. E isso para a glória de Deus Pai. Encarar essas verdades, meus irmãos, devem nos trazer alguma reflexão profunda. Se a gente, eu, você, se nós somos frutos de tanta graça, se a gente foi alcançado por tanto poder, por que com frequência pouco há em nossas mãos? Cristo é Deus, Cristo foi e sempre será exaltado, Ele é Senhor. Tais qualidades não cabem a nós, só não tenho dúvida. Por isso é impossível de ser imitado. Porém, o exemplo que Cristo nos deixa não pode ser ignorado. Cristo nos ensina com seu exemplo, meus irmãos, e deixa duas marcas que não podem faltar na vida de um crente. E é com isso que eu quero encerrar. A primeira delas, a servidão. A gente vê de modo claro que Cristo se fez servo. Se Cristo, com tudo a sua glória, se fez servo, quem dirá nós, meros mortais? Sabe, meu irmão, minha irmã, se você é crente e não gosta de servir, das duas uma, reflita nisso. Ou você, de fato, não teve uma transformação operada pelo Espírito, talvez você não seja crente, ou você ainda não entendeu o que de fato é ser crente, porque o exemplo de Cristo não é algo fora do normal para um crente, é algo que precisa existir em nós. E é triste vermos a falta de dedicação de crentes uns para com os outros. Pessoas que se dizem regeneradas, salvas, redimidas por Cristo, sem o mínimo senso de empatia com o próximo. Meus irmãos, a gente precisa resgatar algumas coisas. Se colocar no lugar do outro é padrão cristão.
Não foi o mundo que inventou isso. Não foi o mundo que criou essa dádiva linda e está ensinando a gente. Não. Isso foi Cristo que nos ensinou. E isso precisa ser vivenciado de forma muito prática entre nós. Sabe, se você tem um carro, você pode dar uma carona para quem está a pé. Se você tem força e tempo, você pode se colocar ao dispor para ajudar quem precisa. A ajuda mútua deve ser algo natural, algo orgânico, algo que brota de nós e é visto entre nós. Então, se você não se importa com isso, eu quero dizer nessa manhã que você está equivocado. Se você foi despertado por isso, amém. Não vacile, continue, seja constante. Mas se você não se importa com isso, algo está errado. Ou com o seu comportamento, ou com sua fé. Comece a se importar. Porque ser servo é a marca de um crente. Se Cristo, sendo Deus, não abriu mão da sua glória a fim de ser servo, imagina nós, meus irmãos. Se o nosso Senhor for servo, quem dirá os servos do Senhor? Nossa função sempre foi essa, o chamado dele a nós sempre foi esse. Servir ao Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você só pensa em ser servido e não se preocupa em servir, há algo de errado no seu coração. E é uma lástima quando a gente vê crente indisposto a servir a Deus e aos irmãos. Aqui na igreja a gente não tem muito, é uma igreja maior, já mais estruturada, mas quando você está numa igreja pequena, você tem que fazer bastante mutirão. Gente, e é interessante quando a gente analisa o comportamento de alguns crentes. A gente vê que para ir no mutirão a preguiça é tanta que deixa até o diabo com inveja. Mas para ir jogar uma bola é uma disposição que até Deus se espanta. Nossa, que ser disposto. Para ir passear, fazer o que gosta é um gosto que só vendo. Para ir à igreja, para se mexer, para ajudar quem precisa, é um desânimo. Parece até que alguém morreu, parece até que está indo para um velório. Meus irmãos, aonde estamos? Aonde estão os servos de Deus? O que o mundo tem visto em nossas vidas? O que os outros crentes têm visto em nós? Aonde está o espírito de servidão nos filhos de Deus? Vamos olhar com atenção para a nossa vida. Vamos olhar com atenção naquilo que a gente tem feito ou deixado de fazer, porque se há algo que nós aprendemos com Cristo aqui, é que nós devemos ser servos. Mas há uma segunda lição, que é a humildade. Mesmo sendo Deus, se fez servo e humilhou-se. Meus irmãos, tem gente que diz que a coisa mais feia do mundo é ver pobre querendo ser rico, né? E de fato é feio mesmo. Mas eu te digo que existe algo mais feio que isso, tá? Pelo menos para mim. A coisa mais feia que existe é crente metido. Crente metido a bobo. É completamente antagônico, meus irmãos, a vida cristã e a soberba. Sabe um negócio que é igual óleo e água? Não se mistura. São coisas que não dá para associar. São coisas que não se fundem. São coisas contrárias entre si. Aliás, Salomão já dizia que da soberba procede o quê? Toda ruína. A primeira coisa que o Senhor opera em nós, antes mesmo talvez da gente reconhecê-lo como Senhor, é a humildade. Como que eu reconheço minha condição pecaminosa? Como que eu reconheço que preciso de um Deus para me salvar? Eu sei que com presunção e orgulho, não é. E é por isso que Tiago, capítulo 4, verso 6, vai nos dizer: antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus existe aos soberbos, mas dá graça
aos humildes. Nosso Senhor Jesus, meus irmãos, se humilhou, se tornou semelhante a homens. Se aquele que tudo tinha, que tudo era, se humilhou, o que dizer de nós? E é por isso que precisamos seguir o exemplo do Senhor. Quem um dia conheceu o Evangelho, sabe que nele descobriu que nada tínhamos antes de Cristo. Pastor, acho que uns 2, 3 meses atrás, vai relembrando um fato interessante, de que há pastores, há crentes que clamam para Deus restituir aquilo que o diabo levou, que o melhor de Deus está por vir. E aí ele lembrou uma frase de um pastor, um videozinho que correu no Whats, que o melhor de Deus é Jesus, e a gente tem que estar contente com isso, e não ficar caçando pelo em ovo, não ficar caçando moagem, não ficar caçando picuinha. Nós somos servos, e no Evangelho a gente descobre que a gente nada tinha, e Cristo é o melhor que temos, e nada se compara à razão de Cristo em nós. E é por isso que Paulo nos diz que todas as coisas são classificadas como esterco, coisa que se joga fora, coisa que não presta mais, comparadas à excelência do conhecimento de Cristo. Tudo que temos não se compara ao que a gente acha nele. Por isso, meus irmãos, que nada do que a gente tenha, nada, riqueza, simpatia, qualidade, nada do que nós temos nos dá o direito a um sentimento presunçoso e equivocado. Você não tem direito de ser soberbo, você não tem direito de ser orgulhoso e de se achar por algo. Por isso que o salmista no Salmo 51, verso 17 nos lembra: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. A humildade é também a marca do cristão. Meus irmãos, quanto mais olhamos para Cristo, menos vemos em nós, mais humilde nos tornamos. Quanto menos olhamos para Cristo, mais vemos em nós, mais soberbos a gente se torna. Portanto, se você sofre com isso, meus irmãos, toma cuidado, desempina teu narizinho. Nós não somos nada em nós mesmos. O que você é, o que somos, é pela graça de Cristo. Portanto, não há louvor em você. A gente conclui, meus irmãos, a verdade é que todos nós somos tentados a viver na direção contrária. O nosso coração, por vezes, não quer servir, ele não quer se dobrar, ele não quer ser humilde. Essa é a verdade. A gente tem que lidar com o nosso orgulho, a gente tem que lidar com a nossa presunção, dos pormenores aos maiores. Mas no poder de Cristo, meus irmãos, em nome de Jesus nesta manhã, quero clamar a você junto comigo, a dispensar toda a vaidade que existe, a dispensar todo o orgulho que há na sua vida, que há em nossa vida. Sejamos gratos por tudo que Deus tem nos dado e nos dediquemos a nos tornar servos humildes. E que o Senhor nos conceda a graça da gente ser servo humilde, que confessam a Cristo Jesus para a glória de Deus Pai. Ele é o nosso Senhor e é por isso que Ele requer de nós que sejamos servos humildes. Esse é o exemplo que Ele nos deixou. É isso que a gente reflete quando a gente celebra a ceia do Senhor. Amém?